Fala, minha Legião X amada, venerada, estamos em mais um episódio do nosso X da Atualidade, né, pessoal? Aquele programa sensacional das suas quartas-feiras que você já se acostumou a vir se atualizar aqui no Projeto X. Gente, fica procurando não, esse negócio aí, pessoal, fica complicando muito a vida. O negócio é se atualizar no Projeto X. Gente, estamos hoje aqui, né, para mais um embate sensacional das nossas atualidades. Antes, claro, né, pessoal, querendo deixar o meu beijo para a maravilhosa Legião X, recebendo muitas mensagens, né, pessoal? Estamos muito emocionados. Beijo para Manaus, beijo para Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, beijo para São Paulo, Ribeirão Preto, né, pessoal, sempre assistindo o Projeto X e deixando a sua mensagem. Estamos agradecidos por tanto carinho e vem muito mais por aí. Fica ligado com a gente que aqui não para nunca. E hoje, pessoal, né, para engrandecer esse momento atual, vamos falar do quê? De uma guerra invisível. Peraí, invisível? Pô, Thiago, tu botou até óculos. Gente, botei óculos porque fica meio difícil de ver essa guerra. Essa guerra ela é meio nas entrelinhas. É a guerra entre Estados Unidos e China. Caraca, Thiago, aí Projeto X está forçando a barra, galera. Não estamos forçando não, é porque felizmente nós enxergamos aquilo que os outros não querem enxergar ou que não tem, né, aquele toque de bola especial para mandar pro gol para você. Galera, fica ligado aqui, olha só, vamos começar primeiro com uma lógica na África. Tu vai falar, pô, Thiago, peraí, China, Estados Unidos, tu começa na África, agora viajou. Gente, calma, vamos construir juntos essa lógica. Você lembra, né, pessoal, que em 2011 você teve um evento importantíssimo na África chamado Primavera Árabe, né? Até temos uma aula maravilhosa aqui no nosso projeto com o nosso querido mestre Zé Bonner, que você deve assistir até para crescer, né, o seu conhecimento sobre esse assunto. A Primavera Árabe, pessoal, em termos gerais, ela depois, né, ela retirou do poder uma série de governos que centralizavam a política no norte africano. E isso, né, foi visto internacionalmente como um processo revolucionário, né, influência das infovias, né, o Facebook sendo glorificado, mas entendemos que se existiam governos mais fechados, né, uma influência externa, no momento que esses governos caem, essa influência externa torna-se maior. E toda vez que falamos de influência externa, estamos falando de influência direta de empresas estadunidenses, empresas europeias e empresas que participam do centro do mundo capitalista, né? Claro que o interesse dessas companhias é maior influência na questão do mercado consumidor, né? Presença direta nessas economias. Então podemos dizer que era uma área que apresentava uma resistência muito grande a esses valores ocidentais e que hoje eles são um pouco mais abertos. Claro que temos uma série de processos caóticos, né? Efeitos até inesperados da Primavera Árabe que você deve buscar nessas aulas, mas o que se classifica geopoliticamente é que essa área, apesar das suas conturbações, se tornou um grande território livre de passagem para os interesses capitalistas estadunidenses. Então você começa a perceber uma lógica de interferência geopolítica numa área, né, bastante remota. Israel, né, pessoal, que é um país que desde 1947 representa o entreposto militar avançado dos Estados Unidos, se faz presente na transição entre África e Ásia, né? E claro, provoca um incômodo em relação a inimigos declarados geopoliticamente dos Estados Unidos. Vemos o caso do Líbano aqui no norte de Israel, com o Hezbollah, né, pessoal? Uma milícia armada, né, que vem ali remanescente ainda de contatos ali com a LP no passado, com Yasser Arafat, né, se consolidou ali num grupo, né, de forte oposição ao Ocidente. E a Síria, né, pessoal, que em 2013 e 2014 esteve na agulha para ser invadida pelos Estados Unidos, né, depois dos casos do uso de armas químicas poderosas, né, que supostamente foram de uso do Bashar al-Assad, né, e o Obama, inclusive, buscou autorização do Congresso e da ONU para que esse ataque fosse executado, né. Não houve essa autorização, né, e estranhamente, né, um país onde o presidente tem mais de 90% de aprovação, o presidente teria atacado sua própria população? É uma questão aí meio polêmica, né? Conturbada, que deve ser observada. Eu falo, Thiago, está enrolando muito. Que ponto você quer chegar? Eu quero chegar no seguinte ponto. Caso a Síria fosse derrubada, você teria uma ponte direta Israel-Iraque, que desde 2003 é um entreposto estadunidense, né? Foi invadido, né, pelos Estados Unidos durante a Segunda Guerra do Iraque em 2003, né, depois do 11 de setembro. George W. Bush, na sua política de expansionismo militar, ocupou o Iraque.
Tiago, mas os soldados não voltaram para casa? Mas vimos recentemente no Iraque quem foi atacar, né, proteger supostamente os interesses iraquianos? Os Estados Unidos. Então a força militar americana continua muito presente nessa região. Ao sul temos a Arábia Saudita, que já sabemos que é um parceiro, um amigão dos Estados Unidos de muito tempo, fornecendo, né, milhões de barris de petróleo por dia para os Estados Unidos desde sempre, né? Então é uma área que apresenta uma influência americana muito grande. Quem tem aqui do lado, pessoal? O Irã, que durante muito tempo foi declaradamente um inimigo geopolítico dos Estados Unidos, né? Até o governo, né, do Mahmoud Ahmadinejad, né, existia uma oposição frontal, direta e até agressiva do Irã em relação aos Estados Unidos, perdão, né? Recentemente, né, você também deve assistir no X da Atualidade, né, a questão nuclear do Irã. O Zé Bonner falou com você que as relações do Irã com os Estados Unidos estão um pouco mais amigáveis, né? Existe até uma tendência, né, de aproximação, o que pode ser benéfico para essa lógica estadunidense. E do outro lado temos o Afeganistão. Então entendemos o seguinte: caso o Irã não se revele mais, né, uma oposição frontal aos Estados Unidos, vamos interligar então esse eixo até o Afeganistão, onde ali do lado temos o poderoso Paquistão, que é um país estranho, né, gente? O Paquistão, ele tem uma espécie de lema que ele diz que ele não é um país que tem um exército, né? E sim um exército que tem um país, né? É uma nação extremamente militarizada, uma nação que por vezes toma algumas medidas geopolíticas um pouco complicadas em relação, né, aos próprios Estados Unidos. Vemos aí o caso do Osama Bin Laden, que ficou durante mais de 10 anos escondido no Paquistão, e os paquistaneses esqueceram de avisar ou não sabiam, né? Mas é uma área que apresenta bases militares americanas e que existe algum posicionamento, né, possível dos Estados Unidos em termos militares. Qual é o ponto que eu estou querendo chegar? Gente, preste atenção. Olha quem está aqui, ó. Índia, China e Rússia. Olha só, então os Estados Unidos, eles podem criar uma frente geopolítica que agulha diretamente quem? A China e a Rússia. E lá por cima, o que está acontecendo da Europa para cá? A Ucrânia sendo trazida para a esfera de influência da Europa Ocidental. Ucrânia é essa que faz divisa com o Mar Negro, na região do Cáucaso, onde do outro lado tem o Mar Cáspio, as duas principais províncias produtoras de petróleo e gás natural da Rússia, que rendem à Rússia um acordo econômico de 100 milhões de euros por dia em fornecimento de energia. Então a gente percebe que a Ucrânia se tornar um entreposto de influência ocidental é uma maneira de incomodar a Rússia lá por cima, e esse plano geopolítico estadunidense é uma maneira de incomodar a China aqui por baixo. Então, o que você percebe nesse momento, militarmente, estrategicamente falando, é uma busca dos Estados Unidos por um maior incômodo às relações estratégicas e geopolíticas de quem, gente? Dos BRICS, né? Então, dentro dessa lógica, percebemos que o incômodo hoje de Washington é com esse fortalecimento dos BRICS, né? Vimos na aula de América do Sul, né, lá no Projeto X pelo Mundo, que os planos chineses são ousados. Planos, né, de ajudar em construção de canais, né, como o canal da Nicarágua, que já vimos aqui no X da Atualidade, né, alargamento do canal do Panamá, construção de rodovias e ferrovias na América do Sul. Então, enquanto a China está buscando incomodar os Estados Unidos na sua zona de conforto, que é a América Latina, também percebemos os Estados Unidos tentando incomodar essa aliança dos BRICS nas suas zonas de conforto. No caso da Rússia, a Europa Oriental, e no caso da China, a Ásia Central e Oriental também, né? Então, é uma questão a ser observada. Mas vamos buscar um pouco mais de aprofundamento nisso? Galera, agora vamos perceber como que essa guerra invisível, ela tem se tornado cada vez mais visível, né? Aqui agora a gente fez um recorte diferente, né? Pegando a região da Bacia do Pacífico, onde, né, nós temos aquilo que nós chamamos de pivô asiático. O que é o pivô asiático? Gente, os Estados Unidos e a China, eles têm uma relação muito forte, né? Muito íntima. Isso não pode se negar, né? Eles fizeram um acordo a partir de 2011 que gira em torno de 45 bilhões de dólares por ano, né, em rotas comerciais. Só que no mesmo ano de 2011, o Obama anunciou o lançamento de um pacote, né, claro que secretamente, né, chamado pivô asiático, onde aquelas características que a gente mencionou no quadro anterior, né, de um maior incômodo, né, na zona de conforto chinesa,
passam a ser, né, administradas de maneira mais agressiva, mais contundente, né? Eu vou fazer um esquema aqui com vocês, pessoal, pedir para o câmera, né, acompanhar aqui para a gente poder entender um pouco melhor. Primeiro aqui você tem, né, a Índia, tem aquela grande faixa, né, extremamente pobre, né, o Bangladesh, Myanmar, né, aí aqui já inicia a lógica dos novos tigres asiáticos, né, com Laos, Tailândia, Camboja, Vietnã, Malásia, né, estamos entrando aqui na região, né, entre o Índico e o Pacífico, né, e aqui, gente, na primeira zona problemática, chamado Mar do Sul. O Mar do Sul, ele representa uma área de aproximadamente 410 mil quilômetros quadrados, onde, né, existem, né, supostamente, reservas de petróleo que podem superar o pré-sal brasileiro, algo em torno de 125 bilhões de barris de petróleo. Um barril de petróleo tem algo em torno de 159 litros. Então você faz as contas aí para ter uma dimensão dos litros de petróleo que acabam, né, ocorrendo, né, existindo nessa região, né? Além disso, essa era uma importante rota comercial que gira em torno de 5 trilhões de dólares por ano em deslocamento de cargas, né, gente? Fazendo essa ponte, né, Pacífico, né, Índico, né? E isso acaba, né, obviamente, trazendo a cobiça de diversas nações, né? O Mar do Sul, né, Mar do Sul da China, né, como também é chamado, ele é reivindicado em sua propriedade pela China, Brunei, Taiwan, Malásia, Filipinas e Vietnã, né, gente? Claro que você vai falar, onde que os Estados Unidos entram nessa questão? Pessoal, você não precisa, né, ter motivo, né? Aliás, o Obama deu uma declaração dizendo que os Estados Unidos, eles passam por um regime excepcionalista, né? O que que significa isso? Que eles, né, tentam, na verdade, garantir os interesses da comunidade global e, por vezes, são mal interpretados. Gente, tadinhos, né? Tô quase chorando de pena e emoção, né? É claro que os Estados Unidos, eles se expandem geopoliticamente buscando vantagens para os seus próprios, né, interesses, né, para os seus próprios objetivos, né? E aqui nesse caso do Mar do Sul, os Estados Unidos, eles vão dar apoio direto, né? Vem comigo, câmera, às Filipinas e ao Vietnã, onde, né, pessoal, você vai ter a formação da chamada parceria Transpacífico. O que é a parceria Transpacífico? É um acordo firmado em, olha como os caras são inteligentes, Vietnã, Malásia e Singapura. Olha a triangulação. O que eu estou fazendo aqui na verdade? Com essa parceria, os Estados Unidos podem trazer, né, embarcações, podem trazer submarinos, podem trazer qualquer equipamento que lhes interesse militarmente para criar uma rede de bloqueio à passagem de quem? Quem que está aqui, pessoal? China, que pode se deslocar para o Índico e com a vigilância americana vai ser mais incomodada. Então você percebe que é uma questão muito delicada, né, pessoal? É uma interferência, é um dedo direto do Obama, né, na ferida, né, na questão de uma zona de influência que é predominante da China, né, gente? Então a gente percebe que tem meandros um pouco sofisticados, né? A gente vai perceber também, pessoal, uma polêmica hoje em relação, né? Vou vir para cá para facilitar a observação. A gente vai ver esse lado de cá, né? Com a presença das Filipinas, Taiwan, né? Aí estamos falando aqui de um novo tigre asiático, de um tigre asiático tradicional, Hong Kong e Coreia. Claro que interessa para a gente a Coreia do Sul, que é um tigre asiático, né? Diretamente, né? E aqui eu tenho bases militares estadunidenses, olha, no sul da Coreia e nas ilhas do sul do Japão, né? Ali nas ilhas, né, de Shikoku, né, de Kyushu. Então a gente percebe que há uma interferência direta dos Estados Unidos numa zona, pessoal, muito próxima à China, né? Além do que os Estados Unidos agora venderam armas para Taiwan, gente, isso deixou Pequim desesperado. Taiwan, como vocês viram na aula de China, é uma área que tem um conflito, né, histórico com a China. É uma área que recebeu, né, o pessoal do Kuomintang no passado, que teve uma série de conturbações políticas, né, e que não se aceita como parte da China. Na verdade, a China reivindica sua propriedade. A China, inclusive, ameaça romper relações diplomáticas com qualquer país que reconheça a legitimidade de Taiwan como um país independente, né? Então, você percebe que existe uma tensão na região. E os Estados Unidos vão dar a mão diretamente para áreas que, né, desinteressam a China. Então, se você me disser que isso não é uma estratégia, né, de cercamento, o que seria isso?
Claro que é cercamento, claro que é contenção. Isso lembra muito aquela lógica do cordão sanitário, né, que os Estados Unidos fizeram durante a Guerra Fria, né, gente? Onde eles estabeleceram um cordão de isolamento da União Soviética. Então, a China ela vem sendo gradualmente por esse pivô asiático envolvida, né? A polêmica mais recente, né, no que se refere a essa questão, em relação ao arquipélago, né, de Senkaku, né, dependendo, né, da pronúncia, aí já são os japoneses que chamam, e Jiaowu, né, onde os chineses acabam dando esse nome, que são um conjunto de ilhas que foram compradas pelo Japão, mas que a China reivindica a propriedade. Tiago, e por que toda essa polêmica? Porque acredita-se que ali existam, né, importantes reservas de gás natural que interessam os dois países, né? E isso tem gerado uma polêmica muito grande, né, uma agressividade nas relações entre Japão e China. E adivinha quem os Estados Unidos vão apoiar? Claro que vão apoiar os japoneses, né? Então, nós estamos analisando aqui nessa questão diversas áreas que entram em oposição com a China e são apoiadas pelos Estados Unidos. Então, existe claramente uma política de oposição estadunidense à China nesse momento, né? Alguns diplomatas, né, têm afirmado que nunca viram, né, os representantes de China e Japão em uma situação de tanta animosidade, né, de tanto choque, né? Tanto que recentemente a China inclusive declarou que vai criar um pacote de defesa aérea, né, que deve vigiar as ilhas, né, de Senkaku e Jiaowu de maneira mais contundente, né? Inclusive, né, pessoal, recentemente teve eventos onde navios chineses, né, travaram mira em aeronaves japonesas, né, que estavam sobrevoando a região, porque existe um sinalizador nessas aeronaves, né, que detectam quando elas são travadas, né, pela mira de algum tipo de arma, né? Ou seja, um ato, né, de agressividade. Claro que nenhum míssil foi disparado, mas você percebe, né, que é um dizendo ao outro: eu estou te vigiando, preste atenção que eu estou aqui. E quem está fomentando, está alimentando, jogando lenha nessa fogueira? Os Estados Unidos, né, pessoal? Então percebemos que existe de fato hoje uma tensão invisível entre China e Estados Unidos, que são parceiros comerciais, mas que apresentam divergências geopolíticas muito marcantes, né? E a questão que a gente deve entender é o porquê. Porque os Estados Unidos eles se incomodam com a ascensão dessa nova liderança e do grupo que cerca essa nova liderança, que são os BRICS, né? Então a China hoje é uma potência, né, em crescimento que deve ultrapassar a economia americana e forma o seu grupo geopolítico, né, traz para junto de si uma série de países que sempre foram da alçada americana, né? Isso incomoda diretamente os interesses de Washington, né, pessoal? Então, percebemos aí essas questões, vamos aguardar os próximos episódios, né, pessoal? Mantenha-se sempre atualizado às quartas-feiras conosco aqui no nosso X da Atualidade. Um beijão e um abraço para você.